Do Filho e do Espírito Santo, amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, chegamos ao terceiro domingo do grande jejum, domingo da quaresma, dedicado à adoração do venerável, vivificante madeiro de nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, símbolo de sua vitória, sobre a morte, de sua morte e ressurreição, e também de sua segunda gloriosa vinda, onde virá, antecedido pelo seu baluarte, pelo seu estandarte, que é justamente o seu troféu de vitória, a ferramenta pelo qual ele venceu o Hades, o demônio, o poderio da morte, e nos dá gratuitamente os espólios dessa vitória, que são as graças espirituais oriundas agora de um corpo ressuscitado, sendo esse corpo, portanto, a igreja, do qual nós participamos, entrando nesse corpo ressuscitado através do batismo, participando de suas energias divinas, como vimos no domingo passado em Glória Palamás, estando nesse corpo através dos ensinamentos do primeiro domingo, domingo da ortodoxia, saber como está nesse corpo. Depois, como ativar essas energias, estamos vendo justamente hoje como vamos ativar essas energias, as quais nós podemos participar, essas energias divinas, partícipes da natureza divina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao entrar no batismo. Entrando no batismo, como depois podemos não só viver a participação na morte e ressurreição do Senhor, mas também como através de um modo de vida, carregando a cruz, participarmos, portanto, no estilo de vida que irá ativar essas energias, as quais São Gregório Palamasso, por sua vida, nos ensinou no domingo passado. Então vamos agora saber, através desse domingo, uma vez que a cruz é uma chave para a imortalidade, como podemos, portanto, ligar a ignição de nossa imortalidade nessa vida, depois que entramos na Igreja Ortodoxa, através do batismo. Primeiramente, umas breves palavras a respeito da cruz. A cruz é um símbolo que não é apenas um símbolo cristão. Alguns podem achar que isso é, como os protestantes muitas vezes acusam, de que isso não é um símbolo cristão. Nesse ponto, sim, estão realmente muito corretos, porque, pelo menos metade corretos, porque a cruz não é exclusivamente um símbolo cristão. Além de ser um símbolo cristão, coisas, por exemplo, alguns protestantes não reconhecem, mas além de ser um símbolo cristão, a própria filosofia, a própria ciência, o senso comum sempre viu na cruz uma fonte de vida, e não simplesmente apenas o símbolo daqueles que estão mortos. Essa questão de colocar a cruz como um símbolo para aqueles que jazem nos sepulcros, como símbolo de que terão esperança da vida eterna, tampouco nasceu com a esperança do cristianismo. Ele ganhou a noção de vida eterna no cristianismo, porque foi o instrumento pelo qual Nosso Senhor, obviamente, escolheu morrer. Ou melhor, nem ele escolheu, aceitou a morte que deram a ele, como nos explica Atanásio, que nem isso ele escolheu, para que nunca fosse dito por um anjo ou pelo homem que Deus escolheu a maneira de morrer. Não, aceitou a que lhe deram. E a que lhe deram foi a pior que pode existir, mostrando até onde pode ir o ato de amor de Deus pela sua humanidade, ele que é o amante do homem. Portanto, mesmo entre os egípcios, por exemplo, quando havia o faraó, estava sendo mumificado após seu falecimento, a sua viagem para a eternidade, no seu sarcófago era escrito justamente o símbolo da cruz egípcia, e acreditavam que essa chave aqui do mundo superior, digamos assim, é que tendo essa insígnia escrita da cruz do sarcófago, eu queria garantir que na outra vida, a vida eterna, o faraó pudesse usar esta chave como símbolo místico para abrir a sua imortalidade. A própria aritmética, quando nos ensina os números perfeitos, os números primos, nos tem como 2 como um dos números perfeitos, e nós sabemos que a cruz é a soma de dois desses números perfeitos. 2 mais 2, nós temos, portanto, os 4 lados da cruz. Também isso é a base de toda a mesa, ou seja, a estabilidade, segundo os arquitetos e engenheiros. A fundação é lançada sobre, geralmente, uma base quadrada, onde suas transversais, obviamente, formam uma cruz. E, portanto, ao mesmo tempo, o universo inteiro pode-se dizer que é uma cruz, porque nós temos o céu e a terra, um vertical, outro horizontal. Quando o homem está cruzando com a mulher, como se diz, esse nome cruzar vem justamente disso. Sabe-se que o ato no leito matrimonial que gera vida é um cruzamento de quem? Do homem que cruza com a mulher, ou seja, uma parte vertical interceptando a parte horizontal. E daí, desse ato, vem uma vida, ou seja, no centro da cruz está a vida. Isso nós estamos falando até agora de nada cristão, mas algo do senso comum, da filosofia dos antigos. Os celtas tinham justamente que as cruzes aneladas
significavam justamente os laços que nós temos nessa vida com a natureza, o homem com a mulher, ao mesmo tempo o céu com a terra, que tudo também está vinculado no centro de uma cruz. A cruz também era o símbolo do celta. Ao mesmo tempo, nós podemos passar horas falando como árabes, como persas, como antigos, sempre tiveram a cruz como símbolo daquilo que é a origem da vida. A própria semente cai do céu, no movimento vertical, penetra a terra, que é horizontal, e desse movimento da semente cair do céu, com a chuva que também irá aguar esta terra, todo esse movimento que penetra a terra através da semente, da água, do esterco dos animais, que também cai no movimento vertical sobre a terra, que é horizontal, recebendo, por exemplo, os seus insumos, disso virá alimentos, dos alimentos vem a vida, disso vem a manutenção dos ecossistemas, é disso que os lençóis são alimentados, é disso que as nascentes fluem. Tudo isso, portanto, nós vimos que os antigos pesquisavam, os pagãos eram muito afeiçoados com a cruz, sempre com algo que era, algo aí estava dentro da cruz, misticamente, como se alguém que desenhou o mundo teve muita atenção em colocar a cruz como se fosse o seu sinal de assinatura, dizendo, eu fiz isso, portanto assino o meu nome. A cruz estava ali, mas faltava algo. E os apóstolos, e sabendo que os pagãos eram pessoas inteligentes, não eram idiotas, todas as culturas possuíam armazenamento de informações e pesquisas de centenas e milhares de anos, e não eram pessoas ignorantes em relação ao menos à lei natural. E os apóstolos, muito bem informados pelo nosso Senhor, após ele para o centro da cruz, chegou, por exemplo, aquilo que seria o princípio do Tao. O taoísmo, o próprio símbolo do Tao, significa justamente também uma cruz, o centro do universo, o centro de equilíbrio, mas no centro dessa cruz todos estavam pensando, algo aí no centro do universo, há alguma figura, alguma energia tem que estar aí, fluindo para poder alimentar toda a criação. E os apóstolos foram muito bem sucedidos quando chegaram nessas tribos dos gentios, porque disseram, nós conhecemos agora o centro da cruz. E o centro da cruz não é simplesmente uma energia impessoal. O centro da cruz não é simplesmente um Criador distante. O centro da cruz é Deus, é o Criador, mas também é uma pessoa humana e divina ao mesmo tempo. Nós conhecemos, nós damos testemunho dele. E através dos nossos milagres, de nossa vida e de nossos sofrimentos e também nossa humilhação, nós vamos nos colocar diante de vocês como servos, vós, povos gentios, vamos servi-los, mas também nós só não vamos servi-los em uma coisa, do pecado, das paixões e do paganismo, da idolatria. Vamos mostrar a vocês, com exemplo de nosso milagre, nosso testemunho de humildade, amor e também de força do Espírito Santo, de que o que nós falamos é a verdade, porque quem dará testemunho de nós não será nós mesmos. Existe uma pessoa que dará testemunho juntamente com o seu Pai e seu Espírito, e essa pessoa é o próprio Cristo que vos prego. E os pagãos riam, não entendiam, ficavam confusos e diziam, seria muito bom encontrar qual é a origem do universo no meio da cruz, mas isso não parece um pouco exagerado parte de vocês, não? E então todo o Império Romano se submeteu à pregação da loucura da cruz, como diz São Paulo. Porque a cruz é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que se salvam é a loucura de Deus, é a glória de Deus. E, portanto, os pagãos do Império Romano, depois, fora do Império Romano, as tribos, os saxões, os germânicos, todos os bárbaros em geral, todos foram, até os indígenas também, através de São Tomé e de seus sucessores, através de São Columba, São Brendan, todos foram sendo evangelizados até chegar aos ápices dos tempos, onde todos hoje em dia sabem o que é o cristianismo, ou deveriam saber ou já ouviram falar. E como dizia nosso beato Serafim Roso, só um pequeno detalhe, ainda que todos já ouviram falar da cruz, do Evangelho do Senhor, o Evangelho ortodoxo, a pregação deste sermão de hoje sobre o que é a cruz, da ortodoxia, a cruz vivificante, onde somos o único credo entre os cristãos que dialogam com a cruz como se fosse uma pessoa não inanimada, mas uma pessoa viva. Essa teologia é profundíssima. Só o rito bizantino guarda essa glória da cruz, só o rito bizantino exalta tanto a cruz, mesmo entre os ortodoxos, não há outros que exaltam tanto a cruz. 3 vezes ao ano temos os ritos de veneração e exaltação da Santa Cruz. No primeiro dia de agosto, mês das doenças, também temos a pequena bênção das águas, precedidas pelo rito de veneração da cruz. No meio da quaresma, quando nós estamos no paraíso espiritual, que os santos padres plantaram nesse ano, no ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, há um paraíso, um Éden plantado no meio do ano, que chama os 40 dias das 4 dezenas mosaicas, e assim como no jardim do Éden havia uma planta plantada no meio, a árvore da vida, que era uma cruz, para quem não sabe, a árvore do Éden era uma cruz, ela era um madeiro de cruz, vivificante, que fluía daí o amor de Deus. Também da mesma maneira, no meio do jejum, a metade daquilo que seria
entre o domingo do perdão e a Semana Santa, nós temos plantado no meio da quaresma para nos orvalhar refrescor e energia, renovar as nossas forças para a segunda etapa do jejum. Nós temos também plantado nesse domingo o verdadeiro madeiro vivificante da cruz de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, do qual aquele que venera, beija e adora este madeiro é completamente renovado em suas forças contra os demônios, as doenças e também de natureza espiritual. É a força que a cruz nos dá, força para conseguir passar a segunda metade do jejum, não exaustos, mas renovados. Por isso, quando me dizia nosso Beato Serafim Rose, essa pregação, esse evangelho específico sobre a cruz, esse ninguém conhece ainda, poucos conhecem. O mundo certa vez conheceu, mas devido aos cismas, devido ao ápice dos tempos, o mundo foi perdendo o conhecimento da verdade, mas agora Cristo só pode voltar por novamente nós levarmos o evangelho ortodoxo, a pregação da loucura da cruz como o evangelho do coração, ou seja, uma pessoa que prega o evangelho senão pela cruz, é um farsante. Como nós vemos que as doutrinas atuais, elas pregam o evangelho baseado no dinheiro, na prosperidade, na felicidade aqui e agora, ou em teologias sociais, ou como algo que seria um sistema religioso, mecânico, para resolver problemas dos seres humanos aqui nesta vida. O único sistema, a única doutrina que realmente não se enquadra em sistemas religiosos induzidos pelo homem somente, mas que vão pregar na cruz, ou seja, na humildade, na loucura, no sofrimento, no rechaço ao mundo, no desprezo do mundo, para pregar a glória de Deus através da humilhação de si mesmos, somos nós os ortodoxos e a nossa doutrina. Ao menos deveria ser assim. Se nós não fazemos, a culpa não é de Deus nem de seu evangelho, é de nós mesmos. E, portanto, a responsabilidade é nossa de levar ao mundo agora, no ápice dos tempos, dessa última geração, que está viva ainda, a verdadeira ortodoxia, o evangelho verdadeiro, a cruz verdadeira e a loucura da cruz, que para aqueles que se perdem é loucura, mas para aqueles que salvam é o poder e a glória de Deus. É por isso, meus amados cristãos ortodoxos, que essa introdução sempre é muito bem-vinda a respeito do símbolo da cruz, mas nós temos que nos despedir agora dessas coisas mais superficiais e irmos ao que nos interessa. Então, veja bem, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, ele nasceu conforme o homem comum, menino comum, ele viveu conforme o homem comum e fez também seus milagres sobrenaturais, é claro. A sua morte também foi uma morte comum como qualquer outro homem. Ou será que não? Não, houve algo um pouco particular em relação à morte. Ainda que ele morreu como qualquer homem, viveu doenças, enfermidades, tristezas, compulsão, lágrimas, frio, calor, fome, sede, com exceção do pecado, como diz São Paulo. Em tudo se fez homem, em tudo participou de nossa humanidade, com exceto no pecado. Foi o Deus, assumiu a humanidade sem mudança nem alteração, mas com exceção do pecado. Entretanto, ainda que morreu como homem também, há algo particular dessa morte, que ele permitiu-se sofrer, como homem comum, como todos morreu, sofreu, derramou seu sangue, mas até aqui, ainda que morreu como todo homem morre, há algo particular em relação à morte do nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. O que tem de particular? Todos morremos porque o salário do pecado é a morte. Todo homem já é concebido na iniquidade, aumenta mais ainda a iniquidade a si mesmo com os seus próprios pecados. Depois disso, o seu arrependimento é fraco, não redime completamente. Ainda que um justo viva sobre a terra 1000 anos, ou um dia, não importa, a Escritura é clara e diz, ainda que o justo viva um só dia sobre a terra, ele mesmo assim não teria deixado de pecar. Por isso, a diferença de nosso Senhor é que como ele não participou do pecado, não foi concebido em corrupção, mas já foi concebido em um parto sem participação de varão, um parto sobrenatural, uma concepção sobrenatural e um parto sobrenatural e o nascimento também como homem de maneira sobrenatural. Sua encarnação foi sobrenatural. Então, portanto, ainda que compartilhava tudo da humanidade, o seu nascimento, a característica como ele veio ao mundo foi fora do pecado, fora da concepção ordinária. Portanto, o seu corpo também era dotado de incorrupção. O seu corpo não tinha tendência para pecar e, portanto, submetendo a sua vontade humana totalmente à vontade do seu Pai Celestial e à sua vontade divina, ele curou a vontade doentia de Adão dentro de si, dando à natureza humana agora uma vontade curada, uma vontade tendenciosa a cumprir os mandamentos de maneira perfeita, magnânima, com paciência, com perfeição, cumprindo toda a vontade do Pai. E nisso o que aconteceu foi que quando ele morreu, ele não tinha nenhum pecado.
E se o salário do pecado é a morte, o homem que não tem pecado, automaticamente, nisso começa a mostrar-nos aqui a teologia de que a morte do Senhor não foi igual. É por isso que nós fomos analisar a Santa Igreja na vigília de ontem, do Senhor a te clamo, no Glória do Senhor a te clamo. A Santa Igreja nos colocou como ela estressa e estende para nós a grandeza da teologia para o que é a cruz, como significa a cruz na vida de nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo. No Senhor a te clamo, no Glória do Senhor a te clamo, foi nos dito o seguinte, das vésperas que nós lemos ontem, da noite de ontem na vigília. E elas dizem o seguinte para nós: ó Cristo Deus nosso, tu que voluntariamente aceitaste a crucificação para a ressurreição geral do gênero humano, que pelo madeiro tingiste teus dedos no sangue, com sangue, e que pelo batismo que recebeste de um mortal, com majestoso poder, escreveste para nós, com os dedos, obviamente, banhados de sangue, o decreto do perdão por teu amor à humanidade. Não descuide de nós, deixando-nos longe de ti nos perigos, mas tem piedade ao único compassivo de teu povo debilitado, e levanta-te e faz guerra para combater contra nossos inimigos, porque tu és o Todo-Poderoso. Aqui vemos, portanto, que isso tem esse tropado composto para o Glória do Senhor a te clamo, está completamente de acordo com as epístolas de São Paulo, onde diz que nosso Senhor realmente, com o seu próprio sangue, uma vez que foi crucificado, ele tingiu seus dedos como se fosse uma pena, um pincel, e anulou a maldição, ou seja, rasgou, levou a nada o decreto que havia, sua cédula de nossos pecados foi rasgada como nada, porque nosso Senhor assinou um penhor de nossa salvação entre o demônio, Adão, do Hades. Como isso sucedeu? Como eu dizia, nosso Senhor não tinha pecado. Como não tinha pecado, ele morreu, permitiu-se morrer, e o que aconteceu foi que, assim como Adão e Eva, inocentes que eram, foram enganados no paraíso, e portanto morreram em ser enganados, induzidos a cometer aquilo que foi criado pelo diabo, o pecado, assim nosso Senhor também, como diz na Escritura, como disse o profeta Isaías, que os hebreus façam guerra de maneira astuta, assim também nosso Senhor, de maneira muito astuta, foi planejando todo um plano para a nossa salvação, para também enganar o demônio, para que assim como o demônio descaradamente enganou os inocentes nossos pais no paraíso, induzindo eles a conhecer o que ele havia inventado, o pecado, o demônio, nosso Senhor também de maneira astuta foi enganando o demônio tal qual como era possível para humilhá-lo, ou para acertar as contas. E então nosso Senhor, não tendo pecado, permitiu-se morrer. Só que quando ele chega ao Hades, obviamente, a morte, a ferramenta pela qual a morte pode dominar o homem, é o pecado. Mas se o homem não tem pecado, a morte não tem ferramentas que possam acionar algo de corrupção, algo que tenha a ver com ela. E então o que aconteceu foi que nosso Senhor, nesse momento, então, já que era inocente, teve que tingir no seu sangue, ou seja, no seu próprio sangue, molhando os seus dedos como se fosse um pincel, e teve que cancelar a dívida. Porque se o homem todo estava com dívida com Hades, agora o Hades estava com dívida com esse homem. E esse homem então pediu como acerto de contas: desculpa, agora tu estás em dívida comigo, porque eu não devia nem estar aqui, eu não tenho por que ser consumido pelo teu ventre. Então nós temos que fazer alguma troca. Tu estás comigo, tu me comestes, agora tens dívida comigo, e a questão que eu quero é o seguinte: com o meu próprio sangue eu anulo a maldição, e agora, como troca pelo eu estar aqui, digamos, por engano, que mandou me engolir, agora tens que libertar Adão, e não só ele, todos os outros que estão aqui, porque a dívida é muito alta, né? Consumistes e engolistes alguém que não tinha pecado. E outra coisa, essa pessoa não era apenas uma pessoa humana, essa pessoa era inseparável a mesma pessoa tinha natureza humana e inseparavelmente tinha sua natureza divina. Então, ao a morte triscar e tocar o doador da vida, a vida em si mesmo, a fonte de eternidade, o que aconteceu foi que o poder do Hades foi anulado, inclusive foi completamente explodido e quebrado, e portanto o que aconteceu foi que nisso nosso Senhor pôde do Hades libertar Adão e todos aqueles justos que o aceitaram no Antigo Testamento, até aí, juntamente com o ladrão, foram levados para o paraíso. E isso, quando narramos isso, não é que estamos inventando coisas,
ou que a literatura na qual nos embasamos para dizer isso, como São Macário, São Máximo Confessor, quando São Máximo teve um diálogo também com o Abba Atanásio no deserto, essas coisas foram muito bem discutidas com o São Máximo, explanando para o Abba Atanásio. Não quer dizer que essas coisas nós estamos criando na nossa imaginação, isso é teoria. Isso significa o quê? Teoria, no sentido grego de ser. Não que está no campo das teses. Isto é o próprio Deus que revelou esta maneira como tudo ocorreu aos seus santos. Assim como no Antigo Testamento havia revelação divina para Moisés, também no Novo Testamento a revelação divina ocorreu para o nosso Senhor, e os detalhes que não estão na Escritura estão nos Santos Padres. E eles tiveram da revelação divina como se deu essas ordenanças, esses mandatos do Senhor no Atos, como Macário, como Máximo, e é por isso que nisso se dá a nossa salvação. Como se deu aquele dia da baixada, descida do Senhor ao Hades, e como se deu a anulação de nossa maldição, como Adão e Eva foram resgatados, todos os outros, como João Batista, por exemplo, estava no Hades, já pregando desde que morreu, antecipando o Senhor, como foi precursor na terra, foi precursor no Hades, como Simeão, portador de Deus, como já vimos no começo do ano, também foi ao Hades e foi ser o primeiro grande pregador de que ele havia dito: agora Israel, no Antigo Testamento, descansa em paz, porque eu peguei o menino dos meus braços lá na terra e, portanto, ele em breve descerá aqui para salvar-nos, é garantia total que isso ocorrerá. Por isso, quando o Senhor anula essa maldição, ele pode, portanto, anular para sempre. Todos aqueles agora que querem participar dele, como ele não tinha pecado, obviamente ressuscitou, o Hades não pôde contê-lo, e ele anulou também a maldição de todos que quiserem agora também participar. Quando dizemos que ele tingiu seus dedos, o seu próprio sangue do madeiro vivificante, o qual, como foi banhado com o seu sangue que surgiu nesse madeiro, esse madeiro passou agora a também ter força para deste madeiro fluir também a força vivificante que destruiu o Hades. Como o madeiro foi o veículo que nosso Senhor foi para o Hades. E o próprio sangue do Senhor escorreu por esse unguento, ungiu todo esse madeiro. E através desse madeiro nosso Senhor pôde descer o Hades, e do Hades e pôde ressuscitar, a cruz duplamente ganhou poder. Primeiro por ter sido o instrumento da paixão e sofrimento do Senhor, ser totalmente ungida e aspergida com o seu sangue santo, divino, ou seja, obviamente isso já daria à cruz grande caráter de santidade, mas ainda mais, quando nosso Senhor ressuscita, a ferramenta pela qual ele desceu à cruz ganha duplo poder para todo sempre. A simples menção de persignar os demônios flui covardemente. É um domingo de grande vitória para toda a ortodoxia, porque diante da cruz do Senhor, todo o demônio, todos os demônios, todos os Hades, tremam, covardes que são, e é por isso que nós fazemos o sinal da cruz, somos orvalhados com muita paz, às vezes estamos com tentação, com ira, estamos perdidos, os olhos dilatados de ira, ou os pensamentos enlouquecidos pela luxúria, pela ardência do prazer, seja o que for, o desespero, às vezes, da tristeza, ou pela a gula, a vontade compulsiva de comer, pela falta de jejum, ou quando estamos agoniados por não termos dinheiro, ou pela paixão da avareza, basta que fazemos o sinal da cruz e sentimos, não que isso resolva magicamente os problemas, ou que as paixões sejam de um segundo saem, mas há um alívio, há uma esperança, há um certo orvalhar interior ao fazermos a cruz, sentimos que algo aí parece que, como de mal é freado, e algo bom parece que vai ganhando espaço. É como um exorcismo que nós nos auto-infligimos quando estamos celebrando a cruz. Por isso, os sacramentos são santificados através da cruz, os santos dons são consagrados através dos dons, a água do batismo é também santificada pela cruz, a unção para os doentes vem com a unção dos olhos pela cruz. Moisés abriu o mar vermelho fazendo o sinal da cruz, primeiro para abrir com o cajado com o sinal vertical, depois para fechar e afogar o farol de seus cavaleiros com o sinal vertical. As águas de Mará, que eram salgadas, foram adocicadas quando Moisés fez o sinal da cruz sobre as águas de Mará, também como os santos padres, vendo que o nosso jejum pode estar até agora muito salgado, muito duro, muito cheio de sofrimentos, nos consola com esta cruz, justamente no meio do jejum, para que seja um jejum mais adocicado na segunda metade, um jejum mais fácil de se levar. Da mesma maneira, o profeta Jonas, quando estava na baleia e ressuscitou, os seus braços, quando se abriram, jogados dentro do ventre do Belial, puderam, portanto, fazer um símbolo da cruz,
pôde ressuscitar. Da mesma maneira, os primogênitos dos judeus, dos hebreus, foram poupados do anjo da morte, porque as portas de seus bateres foram ungidos com o sangue do Cordeiro da Páscoa. E assim a cruz está em toda a Escritura. Aquele que não entendeu isso é porque fez um curso de teologia, como hoje as pessoas se gabam disso, de estudar teologia doutrinal, sistemática. E o que acontece é que passam a não crer na cruz, não crer na ressurreição, negam os santos, negam a energia criada, negam os ícones, negam tudo. Ou seja, é isso que é o resultado de hoje estudar em teologia nessas academias. Quando eu digo academias, me refiro não só a seminários no Ocidente, mas academias teológicas do Oriente também. Se alguém se engana achando que vai achar verdadeiro conhecimento em qualquer tipo de academia atual, está enganado, porque hoje, como dizia o próprio Serafim Rose, os seminários agora na era moderna, após o século XVII, servem para jogarmos todos dentro que querem estudar neles, colocar uma chave e fechar todos aí dentro, que nunca mais saiam. Porque se saírem vão levar muitos erros teológicos e ateísmo ao mundo com suas falsas teologias. Portanto, novamente, para entender o cristianismo, há que entendê-lo com a cruz, a loucura da cruz. E por isso nosso Senhor anulou a maldição justamente através da cruz. Toda a nossa salvação teve por intermédio a cruz, como meio para a sua ressurreição. Um pouco mais de detalhes, nós somos pais do dia sobre como se deu essa questão a respeito da vitória de Nosso Senhor naquele dia, quando desceu o Hades. São Márcio confessou isso em diálogo com Abba Talazos, diz que, por exemplo, existem vários motivos históricos. Anote essa não na sua memória, você que gosta de filosofia, de história, gosta de dizer às pessoas os conhecimentos catedráticos, pois então grave bem isso. Existem vários motivos pelos quais os ladrões tiveram, obviamente, as pernas quebradas. Qualquer um que tenha estudado a história do Império Romano sabe por que faziam isso. Mas o motivo teológico é o seguinte: São Márcio Confessor explicou a Abba Talazos que, naquele momento, quando deu-se a ordem para quebrar as pernas dos ladrões, tanto São Dimas, que estava arrependido, justo, porque se tornou justo, se arrependeu, se tornou justo naquele momento, era um santo. Assim como também o ladrão à esquerda, que não se arrependeu, o ladrão arrependido ou não, tiveram suas pernas quebradas. Mas Nosso Senhor não teve nenhum de seus ossos, como disse o profeta Isaías, nem dos seus ossos, nem de sua barba foi arrancada, sua face foi esbofeteada, nenhum de seus ossos foi quebrado. Por quê? Teologicamente isso significa que todos os homens, ainda que sejam dedicados ao arrependimento, que se deifiquem, que sejam santos, todos os homens sempre cometeram e cometerão pecado. E é por isso que isso simboliza-se teologicamente, de que naquele momento até o ladrão arrependido, como também o não arrependido, todos tiveram suas pernas quebradas. Ou seja, todo homem que peca, o seu salário é a morte. A morte tem poder sobre o homem que peca. Agora, Nosso Senhor, já ali, mesmo antes de morrer e o Hades não podendo mantê-lo, nenhum dos seus ossos seria quebrado, porque foi o único homem do mundo que não pecou. Então, obviamente, não havia porquê que suas pernas fossem, ou seja, como se Deus dissesse à humanidade: veja, todo homem corre para pecar. Todos, até o justo. Então, a única maneira de frear o pecado do homem é quebrando-lhe as pernas. Mas ao meu filho unigênito, isso não é necessário porque ele não tem pecado. Portanto, essa é uma das explicações que são máximas disso, além das explicações históricas, metaforicamente falando, alegoricamente, da maneira espiritual, a explicação a respeito de por que as pernas do Senhor não foram quebradas. E São Máximo continua a Abba Talazos. Nosso Senhor, quando quis enganar o demônio, como disse o profeta Isaías, é necessário que o povo hebreu faça guerra de maneira astuta. Nosso Senhor também foi fazer uma guerra astuta contra Satanás. E então, como diz, Nosso Senhor se fez como uma isca. Assim como o pescador utiliza de uma isca para poder fisgar o peixe, escondendo o anzol na isca, assim também Nosso Senhor encarnou e escondeu sua divindade dentro de sua humanidade, de tal maneira de que o demônio, sedento por sangue, sedento pelas almas para levá-las ao Hades, o demônio não percebeu o engano que estava caindo. O demônio não tinha a mínima noção, quando matou Nosso Senhor, que ele de fato era Deus, conforme a encarnação. Sedento por simplesmente rápido calar esse homem que havia ressuscitado Lázaro, fabricado olhos para o cego de nascença, colocado uma doutrina impecável, o demônio sedento por sangue e por almas, de todos os homens,
correu para ele e esqueceu-se até de ter analisado quando foi que esse homem pecou. Simplesmente a gana do demônio, veja, foi assim mesmo, estamos inventando nada. O demônio esqueceu-se de investigar desde que Cristo nasceu até o dia que ele morreu. Quando foi que esse homem pecou? Nunca. Mas enganado pelo seu furor, pelo seu desejo abominável de levar as almas, de ver morte, sangue derramado, porque isso agrada muito ao demônio, além de capturar mais uma alma, especialmente essa alma que devia ser calada rápido, o demônio pensou, se matarmos esse homem agora, aos seus 33 anos de idade, ainda que ele fez suas maravilhas, sua memória será silenciada e esquecida, ninguém lembra de ninguém. Quando essa pessoa morre, derrotado, humilhado, escarnecido. Então, mais ainda do que o horror que o demônio tinha dos profetas, o demônio correu e colocou sobre o Senhor todo tipo de sofrimentos, que ele morresse da maneira mais humilhada, esculcando Judas à traição, para desanimar ao máximo os seus seguidores para sempre. E o que aconteceu foi que o demônio esqueceu de averiguar quando é que esse homem havia pecado. E quando engoliu esse homem, como diz, com isso se explica com a profecia de Davi, que disse, quando o nosso Senhor, o próprio Jesus Cristo, fala, oráculo do Senhor, meu Senhor, através da boca de Davi, ele diz, não sou um homem, mas sim um verme. Sou um verme e não um homem, com o nosso famoso versículo que cantamos sempre nos Salmos. Isso inculcava, justamente no profeta Davi, a ideia de que nosso Senhor iria se fazer como um verme, literalmente, uma isca no anzol, para ser engolido pela nossa salvação, e quando o Hades o tragasse, assim como o peixe, quando morde a isca, na verdade depara-se com um objeto de ferro, por isso o ferro rasga as vísceras do peixe, ou a sua boca, e faz com que ele seja pescado, fisgado. O Hades, quando com tanta sede agarrou nosso Senhor e engoliu, ao pensar ter comido e engolido o homem, na verdade percebeu ter engolido Deus, e o seu ventre não pôde contê-lo, e ele se rasgou e explodiu. É assim que São Máximo conclui a sua explicação sobre esses mistérios maravilhosos a respeito de como nosso Senhor, de maneira astuta, como um general que honrado, que fica no seu quartel-general, dias e dias bolando planos de estratégias, como salvará o seu povo de alguma invasão inimiga, como libertará o seu exército, os seus súditos da dominação inimiga. E não só fica apenas no quartel fazendo planos, mas depois de executá-los, estratégias de guerras, de guerrilha, bem anotadas, bem definidas, vai para o campo de batalha pessoalmente, como um rei vitorioso, com coragem, e derrota o inimigo para libertar o seu povo com amor. Assim foi nosso Senhor, que traçou todo um plano astuto de estratégia para enganar o demônio, vingar a Adão, e ressuscitando em si, em sua natureza humana, também abrir a porta para a ressurreição de todo o gênero humano e vitória sobre a morte, não só dele, mas para todos. E esses espólios que nosso Senhor ganhou do demônio, quando nosso Senhor humilha o demônio, humilhou de maneira terrível, está vitorioso sobre a morte, agarrando todos os que tinha e que quiseram também adquirir o paraíso naquele dia de sua ressurreição. Também ele, sendo o primeiro em tudo e o primogênito de toda a criação, e sendo tudo em todos e o primeiro em tudo, como rezamos na oração de São Basílio, nosso Senhor, naquele momento, ao entrar no paraíso, inaugurando o paraíso para todos, deu-nos também a porta para todos. Todos agora que participarem dessa morte e ressurreição, também poderão usufruir das mesmos espólios. Que são esses espólios que esse rei ganhou ao estar justamente derrotando o inimigo que estava subjugando o seu povo? Esses espólios são todas as graças oriundas de ter um corpo ressuscitado, de participar das energias divinas e, no dia da ressurreição geral, compartilhar, vamos dizer assim, compartilhar de todos os espólios de uma maneira excepcional, que será justamente a vida eterna e até o corpo ressuscitando também para a regeneração do fim dos tempos. Mas esses espólios já são adquiridos por nós agora. Esse rei conquistou a vitória para nós e ainda comparte para nós todos os espólios de sua graça, de sua igreja, de seus ícones, de sua energia criada, de seus agiasmas, de tudo aquilo que é possível para o homem adquirir de graça quando ele está na igreja ortodoxa, que é o corpo ressuscitado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu corpo místico, do qual todos podem aderir desde o batismo. Agora, como participar de todos esses espólios? Chega-se à seguinte conclusão. O domingo de hoje nos ensina muito bem
Como é que o homem pode participar de tudo isso? E isso se dá através da cruz. Nosso Senhor disse no Evangelho de hoje: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí está a resposta, claríssima do Evangelho. Como que nós participamos de toda essa vitória de Nosso Senhor sobre o Hades? Como nós participamos de sua morte e ressurreição? De todo esse orvalhar da graça que flui da cruz. Como participamos? Abraçando a nossa própria cruz. O que significa, segundo os santos padres, negar a si mesmo. Primeiramente, negar a si mesmo significa que, como eu já dizia, toda a vontade de Adão, quando caiu, ficou doente. E a vontade doente passa a querer saciar-se em prazeres, que através dos prazeres nos levarão ao pecado, e com essa ferramenta do pecado, o demônio sempre nos coloca sob o domínio da morte. Então, só um louco confia em sua vontade pessoal. Nós, sendo filhos de Adão, a nossa vontade sempre é pecaminosa, sempre tende a estar doente. Ela precisa ser curada primeiro, para que possa ter a vontade de fazer as coisas de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que isso era impossível o homem sozinho curar-se, assumiu a humanidade e, como eu dizia no começo do sermão, submeteu toda a sua vontade humana à vontade de seu Pai. Sendo ele o Criador, submeteu sua vontade como homem ao seu Pai, à sua natureza divina, de tal maneira que as suas duas vontades existiam distintas, inconfundíveis. Mas a sua vontade humana ele submeteu totalmente à sua vontade divina, curando em si mesmo, para todo homem que quiser participar de sua força agora, dando a qualquer homem que queira um livre-arbítrio agora que tende aos mandamentos. Mas como nós ainda não temos essa cura total, é um processo terapêutico de anos, nós temos que, enquanto estamos curando-nos, ninguém pode entrar no tratamento e tomar remédios e continuar, vamos dizer, expondo-se assim à virose livremente. Melhor que primeiro entre em quarentena e depois receba os remédios para que depois, fortalecido, volte a enfrentar, por exemplo, as viroses de outra maneira, já fortalecido com o seu sistema imunológico pronto para esta batalha de enfermidades. Assim também, tratando-se do pecado, primeiro o homem deve afastar-se do mal e depois seguir o bem, como disse o profeta Davi. Afasta-te do mal e pratica o bem. Então, afastar-se do mal significa isso, negar a nossa vontade. Negar a si mesmo. Quem não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz não é digno de mim. O que significa isso? Então, a primeira parte, negar a si mesmo, negar a nossa vontade pessoal, porque ela é doente, ela recebe geneticamente, de maneira hereditária, nós recebemos essa vontade de Adão, e Adão já estava doente com o vírus do pecado, com a virose da iniquidade, e portanto nós temos essa vontade aí complicada. Ora, até que nos esforçamos e com muito suor fazemos a vontade de Deus. Mas, infelizmente, a maioria das vezes nós acabamos fazendo a nossa própria vontade. Nosso Senhor recebeu bofetadas, sangrou, suou, teve fome, teve sede, e isso fez com que, por exemplo, o demônio fosse seduzido e achar que poderia matá-lo e derrotá-lo de uma vez. Mas esqueceu-se de ver o detalhe de que Nosso Senhor, ainda que suava, ainda que sangrou, ainda que se cansava, Nosso Senhor não havia nunca pecado. E é por isso que dessa vontade curada da pessoa de Cristo, quando participamos dela, é possível sim, que devido à participação dessa pessoa em nós, nós também temos a nossa vontade curada. Então a primeira coisa, seguir os mandamentos. Aquele que pratica os mandamentos está fazendo a vontade de quem? Não sua. Mandamentos foram dados por Deus, não por um homem qualquer. Então fazer a vontade, quando dizemos, vamos praticar os mandamentos, é necessário atender os mandamentos, são 10. Não, amar Deus sobre todas as coisas, próximo não matarás, não furtarás, não cobiçarás as coisas dos outros, as mulheres, ok. Mas veja, essas coisas não são apenas um código de lei moral, legalismo, não tem que ficar decorando de memória. E a sua palavra, entendam que a fonte dos mandamentos é mística. A fonte dos mandamentos é cheia de Deus dentro deles. Porque toda vez que o homem nega a sua vontade e cumpre os mandamentos, ele está curando-se de sua paixão, de sua doença, de sua enfermidade, de estar cada vez mais alimentando em si o fluxo do Hades, do pecado, da morte em si, e está dando a si garantia de incorruptibilidade. Veja que maravilha. Todas as vezes que nós estamos não fazendo a nossa vontade, fazendo a vontade de Deus, o Hades vai perdendo poder em nós e incorruptibilidade vai ganhando devagarinho avanço dentro de nossa faculdade chamada vontade, que é uma das faculdades da alma. E então, conforme a vontade vai mudando, vai fazendo mais mandamentos ao longo de um esforço conjunto com Deus, aos poucos a incorrupção passa a ter mais predominância sobre o homem
do que até o poder do Hades. E é por isso que as pessoas vão transformando-se pela renovação de seus corações, de sua mente, de seu novo, de seu intelecto. Isso chama-se a metamorfose, a transfiguração de um homem, onde ele vai mudando e até ele mesmo chora ao ver a sua mudança, ao ver, Senhor, eu pequei. A mudança significa não achar-se melhor do que era no passado. É ver, Senhor, como me dói de fato, de coração, tudo aquilo que eu cometi. Mas por isso a te clamo, tem piedade de mim que sou pecador. Essa mudança é tão drástica dentro do coração de um homem, que ainda que ele não veja os benefícios dessa mudança nele, ele se emociona, chora e soluça em ver que um dia ele foi aquela pessoa e que não que se considere diferente, mas que sabe que agora ele está consciente de lutar contra aquilo que ele cometeu com o fluxo de sua vontade doente. E por isso os mandamentos vão dando corrupção até que a pessoa muda tanto que ela chama-se agora um santo, um Deus, por participação da vontade de Deus. Como ele faz só a vontade de Deus, ele tornou-se um santo. Difícil, mas não impossível, mas é o caminho de todo cristão ortodoxo. Nós estamos aqui apenas para isso, para modificarmos a nossa vontade, a fim de fazermos tanta vontade de Deus, sermos santos. Essa é a profissão de cristão ortodoxo. Nós não pregamos outra coisa senão essa loucura da cruz. Para alguém que escute o sermão de fato, em vez de discutir, é uma loucura. Quem poderá viver isso na prática? Isso não seria só uma teoria? Não. Não é uma teoria. É o caminho de todo cristão. Isso é possível. Porque Cristo fez por nós, nos deu até os espólios de graça. Gratuitamente Deus curou nossa vontade e nos deu a ela. Agora a única coisa que separa-nos de fazer a vontade de Deus ou não é a nossa própria vontade. O nosso esforço, a nossa coragem de pelo menos começar a tentar ou não. Se nós tentamos, o que nós não conseguimos, Deus também faz por nós, porque isso chama-se a graça. Os mistérios dos mandamentos são místicos, profundos, cheios de energia que para o homem que tenta, o próprio Deus vem e cumpre dele os mandamentos. Portanto, não é matéria de desânimo, é matéria de muito ânimo e gratidão por termos esses espólios gratuitos. Nosso Senhor derrotou o Hades, através da morte e ressurreição pela cruz, e sua ressurreição, e nos deu de graça os espólios. Basta nós agora irmos e sedentos, sabe, quando os soldados, quando um rei conquista um general e diz, veja, isso aqui nós conquistamos, era dos pagãos, ou das pessoas que nós invadimos. Qualquer um que já tenha visto essas séries vikings atuais que estão na moda, quando eles conquistavam o terreno, como é que as pessoas corriam para os espólios? Sedentos, com suas comidas, com seus milho, com seus pão, água, vasculhando as coisas, o ouro, a prata, as joias preciosas, qualquer coisa que pudesse vender, barganhar, especiarias. Assim também um cristão, quando é anunciado a ele uma pregação dessa, como hoje, de loucura para a cruz, veja, tudo está conquistado, corra para as mansões do teu Senhor e usufrua dos espólios. Nosso movimento deve ser de desânimo. Como é difícil jejuar, como é difícil ser cristão. Esses são pensamentos loucos, heterodoxos. Por isso que, volto a dizer, São Serafim tinha pavor ao desânimo. E compartilho dele, porque o mundo já é desanimador demais para vivermos na paróquia, no cristianismo, nas famílias, com as esposas, com os filhos, com os papagaios, com pessoas desanimadas. É como se então todo ano, quando nós damos o catecismo, damos os sermãos, conversamos as pessoas, damos o catecumenato, damos o batismo, como se não entendessem nada. Como se toda vez que nós vamos aqui de novo, nesse mesmo sermão, passamos pelas portas reais, falamos sobre o domingo da cruz, e as pessoas continuam com essas faces doentes, fracas, débeis, não em relação ao pecado, que isso nós entendemos, mas na terrível paixão farisaica de auto-justificar-se. Ou eu nasci num país assim, ou não tive uma educação assim assado, ou a minha vida é difícil, eu não tenho dinheiro, ou Deus não me abençoou assim. Tudo isso são desculpas demoníacas, porque nosso Senhor nos conquistou o Hades, nos deu os espólios de graça e sua ressurreição de graça. Basta nós irmos agora e partilharmos dessas riquezas. E então, por isso que vem o segundo ponto de como participar da morte e ressurreição do Senhor, como participar desses espólios. Negue a si mesmo sua vontade doentia, faça a vontade de Deus nos mandamentos, que é melhor para você. Sua corrupção vai aumentar e sua corruptibilidade vai diminuir. Tua doença vai diminuir e aos poucos a saúde vai aumentar. Se quiser, quem quiser, como diz o Senhor, me seguir, negue-se a si mesmo e depois eu complemento. Tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz significa com paciência, de maneira cheia de magnitude e força e paciência acima de tudo. Poder, empoderamento real, ir aguentando e suportando tudo que Deus envie para nós, ou o demônio, ou a vida, ou as provações, em prol de estarmos negando ao mundo e seguindo os mandamentos. Haverão consequências,
Haverá graça, mas também haverá muitas dificuldades em nós mesmos, que dói negar a si mesmo, dói negar o nosso temperamento, a nossa vontade. É como se fosse algo que é contra a natureza, mas realmente o é sobrenatural, é acima da natureza humana. Não é que é contra a nossa natureza. Esse chamado tem que ser acima do raciocínio, do intelecto. Os seus pais utilizam até a palavra hiper, em relação a como o homem tem que pensar em relação a essas coisas. Ou seja, para além da razão. E por isso, aí sim, negando-se a si mesmo, aguentar com paciência todas as aflições que Deus, o demônio ou o mundo nos envie. Porque a Escritura diz, filho meu, se queres colocar-te no caminho do Senhor, prepara a tua alma para a tribulação. Depois nos diz, nem o justo entra no reino dos céus, senão por muita tribulação. Então esse é o caminho da cruz que nos foi anunciado, e nosso Senhor, portanto, não é algo de ter temor, desespero ou receio. Nosso Senhor virá conosco, ao nosso lado, participar de tudo conosco, porque Ele não deixa ninguém passar por essas coisas sozinho e abandonado, porque Ele não é um rei distante, Ele é um rei que gosta de combater junto. Ele conquistou o troféu da vitória, deu-nos o troféu da vitória, deu-nos as armas, deu-nos a vitória, deu-nos os espólios gratuitamente. E até na dificuldade que temos em realizar a aquisição e tomar posse dessas graças, Ele também vem junto conosco, conversando conosco, nos orientando, ajudando-nos junto. É um processo sinérgico, de sinergia. Ou seja, que é sinergia? Que duas pessoas, duas forças, dois poderes, juntos, ainda que sejam até antagônicos, se unem para realizar uma força, um trabalho, realizar uma operação. Então essa operação é a nossa salvação, e os agentes são Deus e o homem, que em sinergia e simbiose podem realizar, sim, a vitória do gênero humano sobre o demônio, o Hades e a corruptibilidade, porque tudo isso que eu vos narrei aqui foi um processo de diagnóstico, como se dá a nossa vitória. Entretanto, conforme nós fomos negando a nossa vontade, e obviamente em muitas tribulações, e com paciência, força, empoderando-nos com honra, vamos aguentando, suportando essas dificuldades que virão, e sempre virão, e virão, e virão, e virão, e virão, e sempre virão. Não existe homem que não passe por tentação e tribulação e dificuldade. Conforme nós não desistimos disso, vemos que em nós a graça vai atuando. Paz interior vai sendo dada a nós, uma paz que vence o mundo. Eis que vos dou a minha paz, eis que vos deixo a minha paz, não a paz do mundo, a paz interior. Só que, como disse São Macário, um detalhe aqui, meus amados cristãos ortodoxos. Nos santos, essa incorrupção que começa a vencer a iniquidade dentro de si, através da comunhão constante dos santos dons, a participação do arrependimento, a participação da negação da vontade, e para ter força de continuar negando a vontade, comungando frequentemente a Eucaristia, mantendo os pensamentos puros através da oração, não permeando a mente com pensamentos luxuriosos ou doentios, mas limpando a mente através da vigilância, e o coração através dos sacramentos, da sese, do sofrimento que purga. Nosso Senhor então fará com que a cruz, esse poder da cruz, abraçando a cruz, negando-a nós mesmos, abraçando a cruz, ela vem dar a nós aquilo que Cristo é, agora por natureza, tanto humana quanto divina. A limpeza e purificação deste homem, a iluminação deste homem através da cruz e a sua santificação e deificação. E então, dentro da alma do homem haverá incorruptibilidade, sim, mas como disse São Macário, os santos tanto se enchem de corrupção na alma, que as suas faces reluzem, fazem milagres, levitam, ressuscitam os mortos. Se vê, obviamente, que a graça de Deus atua neles. Mas isso será para os santos, que são vistos pelo mundo como santos. São Macário deixa bem claro, isso será para a maioria. Dessa vida Deus escolheu que toda a igreja, numa paróquia, todos levitam, todos se transfiguram, todos são apates, todos estão sem ira, todos estão sem luxúria. Isso quer dizer que por eles terem isso eles não são santos? Não. Quer dizer que porque eles ainda têm essas paixões bem resolvidas, não são santos? Não existe nenhum ponto que diga que uma pessoa seja santa porque já é perfeita desta vida. Ela adquiriu deificação, a perfeição total, como diz Macário, só da regeneração. Dessa vida, sempre as duas atividades sempre atuaram no homem. Perfeição total só da Jerusalém Celeste. Porque ainda que o homem cure sua alma inteira e até os fluxos da graça sejam vistos exteriormente de sua alma, derramou-se a graça tão grandemente desse homem, devido ao seu esforço com Deus, que tudo que ele toca como que se cristaliza em santidade. Ok. Mesmo assim, uma operação negativa. A operação do pecado ainda atua nele. Por isso ele não é santo? Não, a igreja não está aqui para avaliar ninguém segundo moralismos, nem legalismos.
Significa, portanto, que esse homem não comete erros. Também não. O objetivo do cristianismo não é aperfeiçoar o homem do temperamento, nem da lógica, nem do raciocínio. E este homem, sim, a sua volição completamente, seu temperamento e a sua psique totalmente regenerados, amigos, só da Jerusalém Celeste. Então o que acontecerá, como São Macário diz, a maioria de nós verá como uma, veja que belíssima explicação, difícil de não nos emocionarmos. A nossa alma, a maioria de nós está numa estação chamada uma estação invernal. Dentro de nossa alma está o inverno espiritual, no qual as sementes da incorrupção, Deus vê cada um o seu esforço, você se levantou aquele dia, confessou, você também, essa comunhão, essa oração, essa tentação, a sua humildade, a sua paciência, ok? A sua debilidade, a sua tristeza, tudo isso, foi adotando, foi escrevendo o livro da vida, foi limpando, e Deus, dentro de uma estação invernal da nossa alma, a maioria de nós, que está no inverno espiritual, foi colocando sementes e tesouros, entesourando a nossa alma para um dia essas sementes germinarem e derem florescerem e uma biodiversidade, uma multiespécies dentro de nós, não uma outra monocultura, mas multiespécies, assim nos explica São Macário. Agora, os santos, eles tiveram a seguinte graça. Já nesta vida, eles viveram uma primavera espiritual, por algum motivo que Deus quis, e eles puderam, portanto, florescer os frutos já nesta vida. Ainda que esses frutos, a verdadeira incorrupção de alma e de corpo perfeitas, vão ser para Jerusalém Celeste. Mas os santos, que Deus quis que fossem conhecidos e famosos nessa vida, por algum motivo, eles tiveram essas sementes já florescidas desta vida, desta geração corrupta, e as pessoas viram os frutos da graça, que isso serve até para ânimo a nós. Agora vejam, nós vamos esperar que a maioria de nós vai ter esse florescer agora nesta vida. Claro que isso poderia até destruir a igreja com muita vaidade, poderíamos ser até vistos pelo mundo fraco das prostitutas, pecadores, como pessoas inatingíveis. Por isso a maioria de nós, diz Macário, vivemos o inverno espiritual, mas as sementes da incorrupção estão todas plantadas e entesouradas dentro da alma. E a alma mesmo já está, portanto, participando da incorrupção. Agora o corpo, os milagres, a graça da Jerusalém Celeste, da regeneração, da ressurreição até do corpo, a graça desta alma fará o primeiro grande milagre, que é que quando o nosso corpo ressuscitar, ele participará da incorrupção da alma, então será um corpo glorioso. E depois, tudo aquilo que estava ali como sementes dentro da nossa alma, no estado invernal, irá florescer em primavera espiritual. E quando é que existirá a primavera espiritual no mundo? É agora? Não é. Eis que é o mundo que há por vir. Agora não vivemos numa primavera espiritual. O mundo é mundo e no mundo jaz o maligno. Agora, cada um de nós, individualmente, dentro de nossos corações e nossa alma, pode já, mesmo no inverno espiritual, viver aquilo que é o plantar, semear de sementes de incorruptibilidade em nossa alma e entesouramento de graças que Deus coloca em nós, e esses tesouros vão ser desenterrados e vão brilhar da regeneração. E a nossa mente, nosso intelecto, nossa psique serão regenerados completamente da regeneração. E o nosso corpo participará dessa incorruptibilidade da alma, que agora ela está sendo entesourada com a incorruptibilidade, o corpo participará da regeneração. Os milagres que nós realizaremos virão da regeneração. Quanto a isso agora, nós temos que nos dedicar a estarmos nunca abandonando nossa cruz, sempre negando a nossa vontade, cumprindo os mandamentos, e desta vida, nosso Senhor vai colocando secretamente, na estação invernal de nossa alma, as sementes da incorruptibilidade, os tesouros da graça, e no momento correto da nossa ressurreição, também o nosso corpo participará dessas graças e realizaremos milagres pelo mundo que há de vir em toda a eternidade. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, peçamos a nosso Senhor e ao Salvador Jesus Cristo a graça de, pelas orações hoje, o Santo Ocidental, que também era muito chegado à cruz, São Bento de Núrcia, São Benedito de Núrcia, o grande abade do Ocidente, que aplicou toda a regra oriental dos abades do Egito, da Tebaida, também para aquilo que é o Ocidente, e foi, portanto, junto o grande iluminado da vida monacal, o homem que viveu tudo que Santo Antão vivia ali no Oriente, a Macário, Bento também viveu de maneira completamente acessível para as pessoas do Ocidente, para que ninguém diga que os exageros, as prostrações, os jejuns são coisas orientais. Não, qualquer um que leia como São Bento vivia,
pelo menos a sua versão original de sua vida. São Bento cantava de maneira bizantina, o seu dormir, o seu falar, o seu cochilar, a sua vigilância, a sua oração, a sua veste monacal, o seu cordão de oração. Só para que não adendo rápido, para não deixar de pirraçar um pouco, ninguém lê na vida de São Bento que ele rezava o rosário mariano. Porque, tanto que os próprios monges beneditinos, ainda católicos, sabem muito bem que a origem do rosário não foi, como se conta, que houve uma aparição a São Domingos, sabem que isso é uma mentira. A regra de São Bento não se menciona uma vez sequer que São Bento rezava o rosário ou rezava as jaculatórias da Ave Maria. Não, de maneira alguma. São Bento rezava a oração do cordão de oração com base da oração de Jesus, a base da vigilância das jaculatórias de arrependimento. Portanto, qualquer um que pesquise historicamente verá que o verdadeiro São Bento é o mesmo, que o Ocidente prega, a mesma pessoa, mas a versão de sua vida está completamente romantizada, adulterada, de maneira mentirosa, de que ele fundou a ordem de São Bento. Não, São Bento não fundou nenhuma ordem, ele fundou uma abadia. Ele fundou justamente o seu mosteiro, e seus irmãos nunca disse, como chama-se, como é a sigla dos beneditinos? OBS. Então, fundei cartório OBS, Ordem dos Beneditinos, blá, blá, blá. Não, isso nunca existiu. Nenhum monge antes do cisma fundava organizações religiosas ou caráter de asceticismo para a mendicância, outros para, sei lá, para jejuar. Não, São Bento criou apenas, não criou nada, apenas foi o homem que cuidou do seu arrependimento, foi feito abade, e como tinha abade, houve um monastério, uma abadia. Futuramente, lá no século XII, São Bento, já revolvendo-se da tumba, que quiseram usar, obviamente, o seu nome para dizer que talvez, assim como a Ordem de São Bruno, de Santas isso, fulano, ciclano, fundasse a Ordem de São Bento. Isso é uma grande loucura e, infelizmente, até pessoas ortodoxas não entendem isso. Acham que realmente existe, sim, que São Bento criou a Ordem de São Bento e que daí nasceu uma vida religiosa como nós conhecemos no Ocidente. E isso é uma grande mentira. Aquilo era a vida de São Bento, patrística, a vida correta, para não cairmos dessas grandes maluquices. Inclusive, é um grande veículo de conversão. Para alguém que queira realmente conhecer o que era o cristianismo verdadeiro, leia a biografia de São Bento real mesmo, os seus escritos, e verá que você, talvez, sempre desejou ser um ortodoxo, mas só talvez não tenha encontrado a oportunidade, mas a oportunidade agora pode estar mais próxima do que você pensou. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, que Deus, nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, possa nos dar a graça de negarmos nós mesmos, tomar a nossa cruz, aguentando pacientemente todas as tribulações que Deus enviar para nós, ou que o demônio também combater contra nós, não importa se vem de Deus ou demônio, nossa posição é o empoderamento de magnitude, de energia e força, para ingratidão também concorrer para a culpa, tirar os espólios da vitória do Senhor, subluados a corrupção através do seu ficante madeiro da cruz. Disso, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, faça-nos dignos para o nosso Senhor e Supremo, Mãe, Teotocos e Virgem Maria, todos os santos. Amém. Amém.